Vamos resolver nesta aula os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Indique os coeficientes a, b e c, determine a concavidade, se é para cima ou para baixo, e indique o ponto onde a curva toca o eixo y para as seguintes funções. Letra A. f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Na aula anterior, vimos que a fórmula geral de uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente a multiplica o x ao quadrado, o coeficiente b multiplica o x e o coeficiente c é o número independente. Portanto, para esta função, a é igual a 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. O b é igual a menos 5, o número que multiplica o x, e o c é 6, o número independente. Vimos também que a concavidade da função depende do sinal do coeficiente a. Se a for positivo, é côncava para cima. Se a for negativo, côncava para baixo. Esta função é côncava para cima, já que a é positivo. Mais 1. O ponto onde a curva toca o eixo y é determinado pelo coeficiente c. Nesse caso, é 6. Portanto, essa curva toca o eixo y no ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a 6. Letra B. f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Conforme dissemos na letra anterior, os coeficientes são: o coeficiente a é menos 2, o número que multiplica o x ao quadrado. O coeficiente b é igual a 8, o número que multiplica o x. E o coeficiente c é menos 8, o número independente. A função é côncava para baixo, porque a é negativo. E o ponto onde a curva toca o eixo y é o ponto 0, menos 8, porque o valor do coeficiente c é menos 8. Letra C. f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Nesta função, o coeficiente a é igual a 1, porque é o número que multiplica o x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. O coeficiente b é 0, porque não existe o termo de x. 0 vezes x é 0. Então, como não aparece o termo de x, o coeficiente b é igual a 0. E o coeficiente c é igual a menos 4, é o número que não multiplica o x. É uma função, uma parábola, uma função do segundo grau, côncava para cima, já que o valor do coeficiente a é positivo. E o ponto onde essa curva toca o eixo y é determinado pelo coeficiente c, que vale menos 4. Então, é o ponto 0, menos 4. X igual a 0, y igual a menos 4. Letra D. f de x igual a 3x ao quadrado mais x mais 5. Neste caso, o a vale 3, é o que está multiplicando x ao quadrado. O b é igual a 1, 1 vezes x é x. E o c vale 5. É uma função côncava para cima, já que o coeficiente a é positivo. E o ponto onde a curva toca o eixo y é o ponto de coordenada 0, 5, que é o valor de c. Letra E. f de x é igual a menos x ao quadrado mais x menos 3. Agora, o a vale menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. O b vale 1. 1 vezes x é x. E o c é igual a menos 3, o número solto. É uma função côncava para baixo, já que o coeficiente a é negativo, é menor do que 0.
E ela vai tocar o eixo y no ponto de coordenada 0, menos 3, porque o menos 3 é o valor do coeficiente c. Letra F. f de x é igual a menos x ao quadrado mais x. Para esta função, o a é igual a menos 1. Menos x ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado. Então, é menos 1. O b é igual a 1. 1 vezes x é x. Então, o número que multiplica o x aí é 1. E o c é igual a 0, porque não tem um número independente. O número independente é 0, é como se fosse mais 0. A função é côncava para baixo, já que o termo x ao quadrado, cujo coeficiente é menos 1, coeficiente negativo, coeficiente a, então côncava para baixo. E a função vai tocar o eixo y no ponto 0, 0, porque o valor de c é 0. Vai passar pela origem. Exercício 2. Encontre a condição para o parâmetro m, de modo que cada uma das seguintes funções seja quadrática. Letra A. Y igual a m menos 1, x ao quadrado, menos 6x mais 3. Para que uma função seja quadrática, ou seja, de segundo grau, ela tem que ter um termo de segundo grau, x ao quadrado. Então, a expressão tem que ter esse termo. Para que essa expressão tenha o termo x ao quadrado, o coeficiente que multiplica esse termo não pode ser nulo. Neste caso, m menos 1 é que está multiplicando x ao quadrado. Então, m menos 1 tem que ser diferente de 0 ou m diferente de 1. Passei o menos 1 para o outro lado, trocando o sinal. Então, para m diferente de 1, o termo x ao quadrado não será nulo e a função será quadrática. Letra B. Y é igual a 4m menos 16x ao quadrado mais 2x mais 1. Como dissemos na letra anterior, para que a função seja quadrática, o termo x ao quadrado não pode ser nulo. Para que isso aconteça, o número que multiplica esse termo não pode ser 0, tem que ser diferente de 0. Neste caso, o que multiplica o x ao quadrado é 4m menos 16. Então, 4m menos 16 tem que ser diferente de 0. Passando o 16 para o outro lado, o menos 16 fica 4m diferente de 16. Passando o 4 que está multiplicando, dividindo, fica m diferente de 16 sobre 4. 16 sobre 4 dá 4. Então, quando m for diferente de 4, teremos o termo x ao quadrado e a função será quadrática. Letra C. Y é igual a 2 menos m, x ao quadrado, mais x. Do mesmo modo que fizemos antes, o que multiplica o x ao quadrado não pode ser igual a 0, tem que ser diferente de 0. Então, 2 menos m tem que ser diferente de 0. Passando o 2 para o outro lado, fica menos m diferente de menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, m diferente de 2. Então, para que a função seja quadrática, o m tem que ser diferente de 2. Letra D. Y é igual a 3m menos 7x ao quadrado. Novamente, o termo x ao quadrado não pode se anular, senão não vai ser uma função quadrática. Para que isso aconteça, o que multiplica o x ao quadrado tem que ser diferente de 0. Então, 3m menos 7 tem que ser diferente de 0. Passo o 7 para o outro lado. 3m tem que ser diferente de 7. Dividindo por 3, né? Passando o 3 para o outro lado, dividindo, o m vai ser diferente de 7 terços. Então, a função será quadrática quando o m for diferente de 7 terços. Número 3. Esboce o gráfico da função y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Nós vamos fazer o esboço do gráfico do mesmo jeito que fizemos na primeira aula. Depois nós vamos aprender uma maneira muito mais rápida e fácil de fazer isso. Então, vamos atribuir valores de x
e calcular o valor de y correspondente àquele x. Então, quando o x for igual a menos 1, o y vai ser menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, menos 3. No lugar do x, eu coloquei o menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, então fica menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, menos 3. Menos 1, menos 4, menos 5, menos 3, menos 8. Então, já temos o primeiro ponto aí, x igual a menos 1, y igual a menos 8. Quando x for igual a 0, o y vai ser menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, então os dois primeiros termos se anulam, só sobrou menos 3. Então, já temos mais um ponto de coordenada 0, x igual a 0, y igual a menos 3. Se o x for igual a 1, o y vai ser menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1, então fica menos 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 4, menos 3. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, o ponto é de coordenada x igual a 1 e y igual a 0. Se o x for igual a 2, o y vai ser menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 3. Substituir o x por 2. 2 ao quadrado é 4, então fica menos 4. Mais 4 vezes 2 dá 8, menos 3. Menos 4 mais 8 dá 4. 4 menos 3 dá 1. Então, o ponto é 2, 1. X igual a 2, y igual a 1. Para x igual a 3, y vai ser menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, menos 3. 3 ao quadrado é 9, então fica menos 9. Mais 4 vezes 3 é 12, menos 3. 9 mais 12 dá 3. 3 menos 3, 0. Então, o ponto é coordenada x igual a 3, y igual a 0. Para x igual a 4, o y vai ser menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, menos 3. 4 ao quadrado é 16, então fica menos 16. 4 vezes 4 é 16, mais 16, menos 3. O menos 16 cancela com mais 16, sobra o menos 3. Então, o ponto é 4 menos 3. Unindo esses pontos por uma curva suave, teremos a função que procuramos. Observe que ela é côncava para baixo, porque o coeficiente a da função é negativo, menos 1, o termo menos x ao quadrado. Observe também que ela toca o eixo y no ponto menos 3, 0, menos 3, porque o coeficiente c da função é menos 3, como vimos nos exercícios anteriores. Na próxima aula, vamos continuar o nosso estudo sobre a função polinomial do segundo grau.